Nós vamos iniciar a nossa atividade fazendo, a partir de hoje, o estudo do livro Seara dos Médiuns. Faremos a leitura em sequência, a partir da introdução. Hoje, vamos iniciar contando com a colaboração do Gino, que fará a leitura, e na sequência um pequeno comentário, e a gente entra participando também. Então, com a palavra, o nosso amigo Gino. Por favor, Gino. Seara dos Médiuns. Amigo leitor, a doutrina, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso, é inevitável. Contudo, os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas, é outra proposição que não sofre dúvida. Assim pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume o desataviado cometimento que nos foi permitido atender no decurso das 90 reuniões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras que tivemos a alegria de partilhar junto dos irmãos uberabenses em 1960 na sede da Comunhão Espírita Cristã. Dessa feita, o Livro dos Médiuns, que justamente agora, em 1961, está celebrando o primeiro centenário, foi objeto de nossa especial atenção. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados em cada reunião. E depois dos apontamentos verbais de cada um deles, articulamos as considerações aqui expressas. Em vários casos, fomos compelidos a deslocar do tema proposto à face de acontecimentos eventuais surgidos nas assembleias. Algumas das páginas que ora reunimos foram publicadas em Reformador, o respeitável mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, que situando aqui as nossas apreciações simples na feição integral, com a ordem cronológica em que foram escritas, e na relação das questões e respectivos parágrafos que o Livro dos Médiuns nos apresentava, efetuamos pessoalmente a total revisão de todas elas para o trabalho natural do conjunto. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é apenas o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita, a que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações
de exotismo e fantasia. Esperando, pois, que outros ceareiros venham a lide remediar-nos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios doutrinários do Espiritismo, são continentes de trabalho e se perdem de vista. Aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Uberaba, 1º de janeiro de 1961. Coincidentemente, foi o ano que eu nasci, que foram feitas essas reuniões. Mas é só coincidência, né? Mas é muito curioso que, primeiro, o ideal, o intuito, o propósito nobre, né, dessa obra, e o que me chama muita atenção é a ênfase a Allan Kardec, né, a interpretação, ou a doutrina basilar, né, espírita, como diz aqui, a que o Evangelho de Jesus Cristo oferece cobertura perfeita. Então, assim, é o Evangelho de Jesus desenvolvido, né, algumas questões no livro dos Médiuns e comentado, né, e estudado nessas reuniões, sem ter nenhuma incongruência, né, nenhuma inconsistência. Aliás, isso na doutrina espírita é admirável. Você não acha uma inconsistência. Você acha aí fora muita gente falando, sugerindo inconsistências, mas é por falta de estudo, por falta de vontade ou por vontade de confundir. É impressionante. Parece que as pessoas não se conformam em que tenha uma doutrina que realmente dê uma explicação da sua origem e da onde para onde você vai. As pessoas ficam assim ressentidas com isso e começam, né? E a segunda e última coisa que, quer dizer, várias coisas me chamaram a atenção, mas eu acho que vale a pena destacar, Carlos Alberto, que já naquela época, mal a televisão dava os primeiros passos, o Emmanuel já fazia alertiva aqui dessa tendência de confusão, de mistificar a doutrina espírita, porque é um movimento, eu acho que é natural do ser humano, mas não tem nada de místico, né? Isso aqui é metodologia, é ciência, desenvolvendo a religião do Evangelho, que aqui está deixando muito claro. Em 1960, mal tinha rádio. Várias partes de Minas Gerais não tinham rádio, a televisão pegava em pouquíssimos lugares. E ele já tinha, mas logicamente com a visão amplificada. E hoje, então, a gente está vendo o que a alertiva dele, aonde que chegou, né? Porque se a gente não ficar com base, com referência em Allan Kardec, a gente se perde e aí é a famosa viagem na maionese. No mesmo período, um pouquinho antes, 11 de fevereiro de 56,
Emmanuel prefaciou, escreveu um texto, abrindo o livro Fonte Viva. Curiosamente, estava aqui à minha frente e me ocorreu de abrir nesse introito. Vejam como ele começa a obra, que é um livro que comenta versículos do Evangelho. Ele começa dizendo: na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constitui fato sobrenatural. Tanto que, de tais comunicações se acham vestígios entre os povos e em todas as épocas. Hoje, se generalizaram e tornaram patentes a todos. No item 8º das páginas de conclusão do mesmo livro, ele está na introdução, agora vai para o fim. O codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Por quê? Tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso, de que não podia ela ausentar-se. Tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste. Tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte,
torná-lo menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E, sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel. Então, no seu apontamento, pós a leitura do prefácio do livro Seara dos Médiuns, um dos tópicos foi da coerência, da harmonia doutrinária dos seus fundamentos. E, ao mesmo tempo, você também elencou aquele ponto que sugere discussões improfícuas, manifestações estranhas, muito estranhas. Então, hoje em dia, muitos filósofos defendem já, quase que começa a ser uma fala comum, que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas se movimentam muito mais pautadas em convicções do que interessadas em debater os temas. Porque a convicção, ela já fechou a porta. Ela já impede qualquer tipo de argumentação. E isso nos mostra um painel muito complexo para lidar. Como fazer, então, se estamos no mundo para aprender uns com os outros, vivendo num regime, uma expressão usada pelo próprio benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando afirma, numa lição intitulada Associação, que nós vivemos num regime de
interdependência e repercussão. Voltando, como interagir sem estabelecer uma conexão com essa interdependência? E interdependência, entendam isso, não tem a ver apenas com questões materiais, que fazem parte, mas nós estamos refletindo sobre o ponto de vista espiritual. Então, o marido e a mulher, o pai e o filho, os irmãos, dentro de um lar, uns precisamos dos outros. Significa que, precisando um dos outros, cuidar do outro é uma atitude inteligente. E cuidando do outro, somos motivados a cuidar de nós mesmos. Porque se você não tratar da sua alma, quem o fará? Então, a doutrina espírita é um diálogo majestoso que nos mostra que não somos iguais, que toda teoria que quer colocar todo mundo na mesma medida, ela já é falida desde o seu início. Porque ela desautoriza o que se trata como meritocracia. A cada um segundo suas obras. Discuta com Jesus, se for o caso. A cada um segundo a sua capacidade. Debata com a parábola. Então, qual é o grande debate, o grande desafio da sociedade em pleno século XXI? Em que a gente estuda a doutrina espírita e vê a humanidade progredindo em vários campos. Mas a humanidade chegou num período em que uma nuvem de sombra baixou e encobre a razão, inibe a intuição e impossibilita a interação pelo coração. Porque quando o indivíduo polariza em determinados temas e passa a agir só pautado em suas convicções, é como a ciência dizendo que não tem mais o interesse em buscar a perfeição, em resolver as equações, porque ela já se dá por satisfeita em seus dogmas. Então é verdade que o mundo velho está ruindo, desde os tempos de Kardec, por uma questão natural de substituição de espíritos, com contributos em vários setores. Mas também é verdade, e não podemos fechar os olhos para a seguinte situação. Milhões, para não dizer bilhões de espíritos voltaram para a Terra para obter oportunidades de sair das cristalizações. Muitos viviam há séculos nas regiões espirituais, com profundas dificuldades para reencarnar. Chegou um tempo e as informações espirituais, que não vamos achar em lugar nenhum, são muito coerentes e consistentes em mostrar que estamos nos aproximando de um mundo diferente. E para que a regeneração prenunciada por Jesus aconteça, regeneração significa regerar, reparar, regenerar, ressignificar. Para isso, o esforço é coletivo. Então, milhões, centenas de milhões de espíritos por aqui se encontram. E não é difícil compreender o porquê que a população está bem diferente. Imagine, eu gosto da equação. Na virada para o século XX, tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje temos 8.
em 100 anos, com uma avassaladora onda de mortes coletivas promovidas pelo comunismo, pelo nazismo, pelo fascismo, que a fonte é igual, centenas de milhões de pessoas foram mortas. E mesmo assim, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas reencarnadas. E o que nós estamos deparando aí? É com um status quo em que essa nuvem da ignorância baixou de tal forma que o ser humano está, na visão filosófica, fragmentado, porque ele está dissociado de si mesmo. Então, se não tem amor, não tem alimento. Se não tem fraternidade, não tem conexão. Se não tem igualdade, não tem acesso. Se não tem liberdade, não existe imaginação, criatividade, expectativa, possibilidade. Entendam isso. Então, nós temos sido alertados pelos Espíritos, e eu aproveito a introdução desse trabalho, que vamos iniciar daqui para frente, com uma reflexão que faz parte, inclusive, da história do mundo em que vivemos, dessas terras que estamos pisando, como mineiros. Porque em Minas Gerais começou a bradar o grito de liberdade. E nós conhecemos a história. Liberdade, porque vivíamos sobre uma opressão imposta por um ditador, o Marquês de Pombal, que impôs um regime que destruía as possibilidades com impostos altíssimos. E naquele período, lá dos idos do século XVIII, começou-se a discutir, em sintonia com outros movimentos pelo mundo afora, a possibilidade de nos libertar daquela opressão. Nós sabemos o que aconteceu. Mas essa história, ela precisa de ser recontada e ressignificada, porque ela tem muitos viés que não refletem a verdade. Não tinha nada a ver com escravidão. Não tinha nada a ver com o que pregam por aí. Porque, na verdade, se discutia um mundo diferente. Um mundo político em que as pessoas pudessem conversar sobre interesse comum e não partidário. Na época, ninguém pensava que aconteceria o que aconteceu em França, em 1789, quando foi deflagrado um movimento que guilhotinou milhares de pessoas. Mas, na época, não era para se ter liberdade. Robespierre e todos os seus comparsas queriam apenas tomar o poder dos monarcas. Era o poder pelo poder. E se usou de diversos argumentos para matar milhares e milhares de pessoas, ensanguentando as ruas de Paris e da França. O que disparou o morticínio coletivo na Europa, com a decapitação, com a derrocada de toda a monarquia europeia. Isso não é falado. Napoleão Bonaparte, Júlio César de volta, se torna o filho da Revolução. O mundo mudou. Então nós temos escândalos, nós temos injunções da força, a lei do progresso, que vai definindo movimentação espiritual de chegadas e partidas de espíritos, e a gente entende que muitas vezes esses grandes escândalos, eles impulsionam. Estudamos o livro dos Espíritos. A guerra se faz necessária no mundo primitivo.
Não é assim? E o que acontece depois de tanto tempo em que, teoricamente, o mundo estaria num outro patamar? E, na verdade, o que nós estamos assistindo é como se estivéssemos voltando no tempo primitivo. E a intolerância no mundo se espalha. Igrejas na França, na Europa, sendo saqueadas, incendiadas, por espíritos que pensam diferente e que, vindo de outros lugares, não aceitam a cultura milenar. Então é como se houvessem revoluções dentro de revoluções estimuladas pelo interesse dos controladores do mundo, que é empobrecer os povos, é julgar uns contra os outros, é polarizar de forma que as pessoas se tornam apenas convictas de um monte de assuntos que elas desconhecem completamente, porque elas pautam as suas convicções naqueles fulcros que são comprados, prostituídos, e que invadem lares pelo mundo afora, desinformando e as pessoas julgando estarem sendo informadas. O resultado disso: falência social, econômica, religiosa, moral. Jesus prenunciou isso. Emmanuel, nos anos 50, começou a nos alertar. Então, meu querido amigo Gino, quando a gente lê esses textos, se você imaginar em que época que eles foram escritos, pode dar até um sentido que Emmanuel estava falando de um mundo que estava acabando, porque tudo dali para frente seria renovação com o Evangelho. E de uma hora para outra, o século XXI chegaria com tudo bem diferente para melhor. E nós estamos no primeiro quarto de um século que se iniciou. O ano é de 2024. E o Marquês de Pombal atuando no Brasil de novo. Só que agora ele não está só em nome próprio. Ele representa todo um sistema que quer destruir você, que quer destruir a sua família, que quer julgar as pessoas na vala comum empobrecidas, doentes, ansiosas, depressivas. O Marquês de Pombal, na verdade, ele não é uma figura, ele é uma força, ele é um sistema que Jesus anunciou que chegaria e nós teríamos que enfrentar. O certo é, a grande maioria das pessoas não sabem o que está acontecendo. E se tornam apenas peças num tabuleiro, sendo levadas para aqui e para colar em algumas décadas de vida, e cada vez com mais dificuldades, porque o sistema tira o livro das mãos do povo, enfraquece as escolas, tiram a possibilidade de criar, de imaginar, de debater. E, naturalmente, se as igrejas na Europa estão sendo incendiadas, seremos incendiados um dia. Cristãos foram incendiados nas ruas de Roma, a mando de Nero. Tochas vivas para iluminar aquelas ruas escuras. O cristão, se preparem para os testemunhos, porque teremos que enfrentá-los, custe o que custar, na hora correta. Armemos com o escudo da caridade. E não pense que caminhamos para um jardim cheio de flores. Nós teremos que passar pelo testemunho, como os cristãos dos primeiros tempos passaram.
E por isso essa casa foi fundada com vocês ouvindo a palavra de Emmanuel desde o início, que o pessoal acha muitas vezes glamouroso, bonito, mas na verdade é uma saudação com um poder que desconhecemos. Ave Cristo.